Boa noite a todos, bem-vindos à Casa de Francisco. Vamos dar início então à palestra agora da noite. Vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, depois fazer uma prece. Eu passo a palavra a Fernando, que vai expor para nós o assunto da noite. A mensagem se chama Deus não desampara. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede que venhamos a examinar as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longabilidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novos dias nos horizontes da alma. Se, entre juízes terrenos, existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável que medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Eu achei bem interessante essa mensagem, que fala no início do Apocalipse, né? Aqueles quadros, aquelas imagens pintadas do Apocalipse, como Deus fazendo a justiça de uma vez por todas aqui na terra, condenando quem pecou, quem fez coisas erradas, e levando para o céu, levando para um lugar bom quem fez coisas boas. Com essa rigidez, assim, se você deslizou uma vez na sua vida, fez algum erro, tratou alguém mal, enganou alguém, qualquer coisinha que você tenha feito, que Deus não perdoaria, seria um juiz implacável, né? Que condenaria qualquer deslize. E aí questiona, mas olha, os juízes terrenos, mais inteligentes que sejam, eles sempre dão uma moratória, sempre dão uma flexibilidade. Foi preso a pessoa, mas você tem um bom comportamento, se trabalhou na prisão, ela tem a pena atenuada, reduzida, a pena reduzida a quantidade de tempo, reduzida a severidade. Se um juiz terreno faz isso, por que Deus seria um juiz implacável e duro, que é muito mais inteligente, que é muito mais amoroso? E ele diz que quem está preso nessa concepção, né, nessa crença de que Deus é esse juiz duro, na verdade está porque a percepção dele ainda hoje não permite perceber esse amor maior, que a divindade tem esse amor tão grande por nós, que nos concede o tempo todo perdão das nossas dívidas, dos nossos erros, tempo para a gente pagar, para a gente reparar para o universo esse erro que nós cometemos. Então, se não foi nessa vida que foi possível, várias encarnações Deus deixa a gente reparar isso, a gente pagar em várias prestações como um carnê, a gente reaver isso para o universo, né? Com tanto carinho, com tanto amor, é o tempo todo ele fazendo concessões para a gente.
Então a gente não deve ter medo, não deve se punir, não deve ter medo desse juízo final que algumas religiões pregam, porque Deus está o tempo todo concedendo e dando novas chances para nós. E uma das novas chances é o que o Fernando vai tratar hoje para nós, que é a reencarnação, como essa oportunidade maravilhosa da gente ter uma nova chance, da gente ter um novo começo. E se Deus se importasse tanto dos nossos erros, Ele não faria a gente esquecer do que a gente fez quando a gente reencarna. O próprio fato de esquecer tudo que nós fizemos em outras vidas é a prova do amor de Deus. Como se Ele nos dissesse: passa uma borracha com isso, coloca um pano em cima de tudo isso que você fez. Não é importante para mim. O importante é que você vai fazer daqui para frente. Quem você é hoje, o que você está fazendo hoje. Nesse pensamento de eterno amor, de gratidão a Deus por toda essa bondade, por todas essas chances que Ele nos dá, vamos fazer essa prece, agradecendo imensamente a Deus por tantas oportunidades que tem colocado em nossas vidas, que possamos dia a dia aprender a receber tanta graça, tanto amor que Ele nos concede em cada pequeno ato, cada pequena situação que nós nos colocamos. Sempre tem a presença de Deus nos amparando, nos dando forças, possibilidade de seguir em frente. Amado Deus, que nossos corações se mantenham firmes nesse propósito de crescimento, de desenvolvimento, e consigamos aproveitar essa jornada sendo felizes aqui ainda na Terra, com cada pequena situação que seja possível. Que assim seja. Para que possamos desdobrar uma palestra de modo claro, que todos possam compreender. O tema é um tanto profundo, então nós vamos tentar expor de acordo com nossos estudos, nossos conhecimentos da doutrina espírita, embora talvez deixemos um tanto ainda a desejar. E a palestra, falando sobre a reencarnação, ela vai girar em torno de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Ela está no livro Vinha de Luz, a mensagem número 20, que ela tem como título Porta Estreita. Ele vai começar se utilizando de uma pequena passagem dos Evangelhos para trabalhar em cima dessa mensagem, que é uma passagem que está em Lucas, versículos 13 a 24, diz assim: esforçar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí Emmanuel já começa dizendo assim: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, muitas vezes, quando falamos de reencarnação, olha, eu estou reencarnado, futuramente eu vou reencarnar, quero reencarnar de novo na minha família, parece algo assim tão simples, né? Mas, na verdade, existe um trabalho intenso por trás de uma reencarnação. E quem nos vai nos trazer isso com grande propriedade de detalhes é o Espírito André Luiz, também psicografado por Chico Xavier, no seu terceiro livro, intitulado Missionários da Luz. Ele tem um capítulo específico, chamado Reencarnação, que ele vai acompanhar o processo de
de reencarnação de um espírito chamado Sigismundo, e ele vai nos informar da complexidade que foi o trabalho para se processar essa reencarnação. Ele vai nos falar primeiramente que esse espírito ele estava tendo problemas de, vamos dizer assim, afinidade com o espírito que seria o seu pai. E o mentor espiritual vai explicar que o seu futuro pai foi uma pessoa em que ele prejudicou muito na vida passada. Ele acabou assassinando ele por questões de relações conjugais. Então eles promoviam um encontro espiritual, né? Durante o sono, o espírito do seu futuro pai desdobrava seu corpo e era promovido um encontro com o seu futuro filho. Mas quando ele via esse espírito de Sigismundo, que estava projetando para reencarnar, e quando ele via esse espírito, ele entrava em pânico, porque na mente dele ele recordava, de alguma forma ele recordava o mal que esse espírito fez para ele. Então André Luiz vai falar de todo um trabalho da equipe espiritual, de diálogos, conversas com o espírito do seu futuro pai, e muitas vezes o espírito que vai reencarnar, ele era tomado por desânimo, porque essa barreira vibratória de sentimentos, isso aí causava uma certa angústia, uma tristeza por estar sendo praticamente repelido, como um filho. E eles vão trabalhar junto, vão promover encontros, e esse espírito vai conversar com ele, pedir que ele perdoe ele pelo mal que ele fez. E somente quando ele realmente, o futuro pai realmente em espírito, nesse encontro espiritual, realmente perdoou de coração, que foi aí que foi possível iniciar o processo de reencarnação. Então a gente vê que de uma complexidade muito maior do que nós imaginamos. E isso nós estamos falando de um indivíduo. E ele fala, interessante, que esse espírito, Sigismundo, ele trabalhou muito no mundo espiritual, durante mais de 30 anos, para ter a possibilidade dessa reencarnação. Então nós vemos que não é tão simples como nós pensamos, E aí ele vai dizer que houve um esforço muito grande da parte dele, de transformação, de superação, Ele fundou no mundo espiritual inferior, um local onde ele amparava espíritos sofredores. Então ele auxiliando o espírito que iria reencarnar, auxiliando outros almas sofredoras, ele foi granjeando mérito, e mesmo assim levou 30 anos para ele conseguir ter o mérito da reencarnação. E Emmanuel continua, Então Emmanuel está dizendo assim, que antes da reencarnação nós planejamos, elaboramos nosso programa, trabalhamos intensamente para poder ter a dádiva do retorno aqui na Terra. E ele fala que nós, compreendendo que muitas coisas são empecilhos para o nosso progresso espiritual, a vaidade, o orgulho, muitas vezes a riqueza, o poder são empecilhos para o nosso progresso. Emmanuel fala que ele estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa de progresso. Que porta estreita é essa? Muitas vezes o nascimento em famílias humildes, a dificuldade, o obstáculo, são esses instrumentos que vão fazer o crescimento intelectual e moral nosso que estamos aqui na Terra. E ele continua, Emmanuel, O espírito reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece. Então nós, no mundo espiritual, nós temos uma visão completamente diferente daqui da Terra. Aqui na Terra, a grande maioria, muitas pessoas, o que elas querem? Elas querem se enriquecer para ter um certo conforto na vida, não precisar trabalhar mais, se possível, não precisar mais trabalhar. Então nós temos um instinto de
fugir das dificuldades, dos problemas. Mas, quando nós estamos desencarnados no mundo espiritual, é o inverso. Nós enxergamos de uma forma totalmente diferente, porque nós vemos nas dificuldades, nos obstáculos e no sofrimento o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual. E quando nós retornamos, nós esquecemos muitas vezes desses ensinamentos, esquecemos daquilo que nós nos propomos a vir aqui na Terra, né? E, como ele fala aqui, nós procuramos, em vez da porta estreita, as portas largas das facilidades da vida. Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer ensinamentos de grande importância, porque ela vem nos ensinar, por exemplo, o significado das dificuldades, dos sofrimentos aqui na Terra. Porque nós, quando estamos passando por uma dificuldade, um problema, um sofrimento, nós sempre nos perguntamos, né? Ué, mas se Deus é bom, como eles falam, por que eu estou passando por tanta dificuldade? Por que tanta dificuldade na minha vida, tantos empecilhos, tantos sofrimentos, né? E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que a dificuldade, o obstáculo, o sofrimento, eles são úteis para nós, para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Porque quando nós somos defrontados por um problema, uma dificuldade ou um sofrimento, não adianta nós nos revoltarmos contra Deus, contra as pessoas que estão à nossa volta, porque essa dificuldade, esse problema ou esse sofrimento vai continuar ali parado nos pedindo solução. É somente quando nós resolvemos enfrentá-lo frente a frente e realmente encaramos essa dificuldade, esse problema de frente e nos propomos a resolver, é que ele vai desaparecer da nossa vida. Mas o interessante é que ao passar por uma dificuldade, por um problema ou mesmo um sofrimento, nós adquirimos um conhecimento e uma experiência a mais, que muitas vezes nós não tínhamos antes. E é por isso que a nossa vida é alternada em tempos de tranquilidade e tempos de dificuldade. Porque são eles que fazem o nosso crescimento intelectual e moral. São eles que fazem nós enxergarmos a vida de uma forma diferente. Tanto é que se nós voltarmos no passado, na nossa vida, 5, 10, 20, 30 anos, quanta diferença do ser humano que nós somos hoje dessa pessoa de 30 anos atrás. E aí perguntamos, mas o que fez essa nossa mudança, esse nosso progresso, esse nosso crescimento? Foi exatamente as dificuldades. Foi as dificuldades, os sofrimentos que nós passamos e tivemos que resolver. E foram eles que foram fazendo o nosso crescimento intelectual e moral e o nosso aprendizado. E o Emmanuel continua, né? O espírito, né, quando está no mundo espiritual próximo a retornar, não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, como nós estávamos falando, quando se processa uma reencarnação, existe todo o trabalho, né, do mundo espiritual, e às vezes uma encarnação ela é planejada com 30, 40 anos de antecedência no mundo espiritual. E o que dizer então de uma reencarnação de uma família? Às vezes, para poder se reunir determinadas pessoas, almas, numa família, principalmente se ela for mais numerosa, às vezes é necessário 100, 200 anos de antecedência, porque não é fácil reunir, cada pessoa está numa realidade, cada pessoa está numa situação, às vezes estamos espalhados em partes diferentes do mundo. Então, a reunião de uma família, ela é planejada com muita antecedência. E nós temos que lembrar que na nossa família, né, não existe, por exemplo, um acaso, né? Eu nasci na família errada. Jamais. Porque isso é um planejamento com muita antecedência. E nós que estamos encarnados nesse meio familiar,
são as almas que nós tínhamos que trabalhar. Quando se fala em pais, irmãos, irmãs, primos, e a família vai se estendendo, né? Os irmãos dos pais, aí vem os primos e vai se espalhando. Todo esse meio familiar, eles tinham uma afinidade e muitas vezes algo a resgatar uns com os outros. Então, se a encarnação individual já é dificultosa, como nos fala o Espírito André Luiz nesse livro, imaginamos uma encarnação no meio familiar. Então nós temos que ter essa consciência e essa valorização do valor que é uma existência na Terra e principalmente o valor da nossa existência junto com os nossos familiares. Nós temos que aproveitar esta vida justamente para trabalharmos principalmente os nossos antagonismos, as nossas aversões com nossos familiares, que é uma coisa muito natural, porque isso já é trazido de vidas anteriores. E continuando, ele diz assim: reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, ou seja, quando já consegue renascer aqui na Terra, quando ele já consegue chegar na idade da razão, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Algo interessante para nós refletir, que até foi mencionado na mensagem de Lucas, que muitas pessoas, às vezes, falando sobre a reencarnação, quando nós entendemos que, às vezes, muitas dificuldades que passamos, ou mesmo sofrimentos, enfermidades, são resultado das nossas ações de vidas anteriores. E aí muitas pessoas falam assim: mas como que não dá para entender a justiça de Deus? Como que Ele pode fazer eu resgatar algo que eu não lembro? Como que eu posso pagar algo que eu não sei, que eu não me recordo? Então algumas pessoas dizem que seria mais fácil de nós vencermos as dificuldades aqui na Terra se nós lembrássemos de quem nós fomos em uma vida anterior. E na verdade isso é um grande equívoco, porque seria exatamente ao contrário. A gente, quando fala em recordação de vidas anteriores, nós só lembramos geralmente das coisas positivas, e esquecemos das coisas negativas. E sabemos através da doutrina espírita que somos espíritos imperfeitos e trazemos muitas mais coisas negativas ainda do que positivas de vidas anteriores. Então imagina o seguinte: imagina que os pais, logo que nasce o seu filho, recordassem, tivessem a recordação da vida anterior e vendo esse filho, eles sabiam que a alma dessa criança foi uma pessoa que prejudicou muito eles na vida anterior. Como que eles iam amar essa criança? Como que eles iam realmente educar, com amor, querendo o seu bem, sendo que ele está vendo que ali existe uma alma que prejudicou demais, que fez sofrer demais na vida passada? Imaginemos também, irmãos, reconhecendo que o seu erro, se sem lembrar de vidas anteriores já temos várias questões de conflitos, de inimizades, e mesmo casos de violência entre irmãos, antipatia, imagina se eles se lembrassem quem eles foram na vida passada. Porque então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos faz, ao reencarnarmos, Ele nos faz nós esquecermos da nossa vida passada, mas esse esquecimento não é 100% totalmente, porque nós trazemos as nossas intuições, nós trazemos aquilo que nós trabalhamos, intelectualmente, moralmente, isso nós não perdemos nunca, e trazemos também a questão das nossas intuições. Por que muitas vezes temos aversões, antipatias com familiares, com irmãos, com mesmo pais, filhos que não se dão com seus pais? Isso é uma recordação inconsciente de que aquela alma que está com o seu pai foi muitas vezes uma pessoa que prejudicou, ou ele pode ter prejudicado. Então Deus nos traz daquilo que é necessário, ou seja, a nossa intuição, o nosso aprimoramento, aquilo que nós adquirimos em conhecimento, em moralidade,
mas a cada encarnação é como se começasse uma página em branco, onde nós iríamos como se fosse iniciar do zero, vamos dizer assim. Então nisso está a sabedoria de Deus. Ele simplesmente nos deixa nós recordar aquilo que é necessário, que é proveitoso para a nossa vida, e aquilo que seria prejudicial, Ele nos veda, justamente para o nosso próprio benefício, o nosso próprio bem. E continuando, Emmanuel fala: longe de servir aos seus semelhantes, reclamam o serviço dos outros para si mesmo, e no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos no mundo espiritual, antes de retornar à Terra. Então, a pergunta que nós temos que se fazer, de vez em quando, é a seguinte: principalmente nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, esse vírus que às vezes a pessoa adquire ele, em pouco tempo, infelizmente, ela desencarna. A pergunta que nós tínhamos que fazer de vez em quando para nós era o seguinte: se eu tivesse que deixar essa terra hoje, através da desencarnação, da morte do corpo, né? Porque a alma é imortal, se eu tivesse que deixar essa terra hoje, eu estaria preparado? E mais, o que eu teria de bom para apresentar para Deus e a espiritualidade? De que eu fiz e que eu deixei aqui na Terra. Então, nós temos que se fazer essa pergunta. E com essa pergunta, nós vamos refletir e analisar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Né? É importante nós pararmos e pensarmos que, apesar de nós cometermos erros, apesar de nós fazermos muitas vezes coisas que acabam nos entristecendo e muitas vezes ficamos nos culpando, né? Que poderíamos ter feito diferente. Quantas pessoas que acabam entrando em depressão por coisas que ela cometeu, acabou prejudicando as pessoas, e ela fica arrastando isso durante a vida toda, e ela fica tão presa a esses tipos de sentimentos de culpa, que ela fica tão presa no passado que ela não consegue viver o presente. Então a gente tem que entender que cada dia que nasce é uma nova oportunidade que Deus está nos dando para nós mudarmos, para nós nos redimirmos daquilo que erramos conosco mesmo e principalmente com o nosso semelhante. É normal, nós somos seres imperfeitos, então de vez em quando nós cometemos erros, né? Às vezes nós até magoamos pessoas, às vezes até no impulso, às vezes nem por vontade própria, mas a gente tem que lembrar que se eu fiz um mal hoje, amanhã eu posso reparar. Então cada dia é uma oportunidade abençoada que Deus nos dá para nós mudarmos. Nunca é tarde para mudarmos, né? Sempre é tempo. Mas isso tem que ser iniciado, tem que ser dado o primeiro passo, né? E isso tem que surgir de nós, não tem que esperar que as pessoas mudem em relação a nós. Somos nós que temos que mudar. E o interessante é que quando nós começamos a mudar, principalmente a nossa forma de pensar, e a doutrina espírita nos auxilia muito, né, nessas mudanças, porque ela vem trazer, né, a doutrina espírita, ela vem nos trazer ensinamentos de fundamental importância para nos auxiliar nessas mudanças. Primeiro, ela vem nos ensinar que nós somos um espírito imortal. Ou seja, em algum ponto do passado muito distante, sabemos que Deus nos criou. Então nós tivemos um começo. Né? Então nós somos um espírito imortal. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é o mundo espiritual. Então nós compreendemos que antes de nós nascermos nessa terra, nós estávamos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E nós compreendemos também com a doutrina espírita que nós nascemos naquela terra com um objetivo, ou seja, aprendizado. Nós viemos para progredir, evoluir, desenvolvermos as nossas inteligências
através dos estudos, mas também desenvolvermos as nossas qualidades, as nossas virtudes que estão dentro de nós, muitas vezes escondidas, né? Como a caridade, a bondade, o amor ao próximo. E que ao deixarmos essa terra através da morte do corpo, simplesmente nós retornaremos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, é o mundo espiritual. E então a doutrina espírita nos ensina que a nossa felicidade futura nesse mundo espiritual vai depender das nossas atitudes aqui na Terra. Quanto mais nós nos esforçarmos em praticar a lei de justiça, amor e caridade para o nosso próximo, mais a lei de Deus irá nos trazer de retorno isso em forma de tranquilidade, de paz, né? Então nós teremos uma felicidade relativa ao que nós escolhemos para o nosso próximo. Como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é melhor servir do que ser servido. Então essa compreensão que nós somos um espírito imortal, que essa vida é apenas uma passagem, que nós estamos aqui com um objetivo, com uma finalidade, que é o nosso progresso, nosso crescimento intelectual e moral, e que nós sabemos que brevemente estaremos deixando essa terra e vamos retornar ao mundo espiritual, isso faz muita diferença na nossa vida, porque nós passamos a ver o mundo e as coisas de forma diferente. Nós passamos a ter mais força para passar pelas dificuldades, né, pelos problemas e pelos sofrimentos, porque nós compreendemos, como foi falado atrás, que são instrumentos que a vida se utiliza para o nosso crescimento intelectual e moral. E sabemos que tudo isso terá um fim. Por mais difícil que seja a nossa vida, por mais dificuldade que estamos passando, tudo na vida passa. Mas a nossa imortalidade, isso nunca vai passar. Então, esses ensinamentos da doutrina espírita que fazem a grande diferença e nos auxiliam, né, na nossa caminhada aqui na Terra, no nosso aprendizado. E Emmanuel continua, dentro dessa mensagem, dentro dessas reflexões. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. E aí eles falam, se fosse possível voltar, né, faria tudo diferente. Quantas pessoas nós conhecemos nessa situação? Que durante a vida não se importaram assim, com a questão espiritual, né, com a questão moral, e muitas vezes buscando só mesmo a questão da ambição, do dinheiro, e acabaram se encaminhando muitas vezes por caminhos tortuosos, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da avareza do dinheiro. E aí, quando a enfermidade chega e ele é acamado, quando ele vê que aquela enfermidade vai levar ele realmente, que não tem solução, e aí então ele começa, né, a fazer reflexões, ele começa a reconhecer que ele perdeu muito tempo da sua vida, né, porque muitas vezes a pessoa corre tanto atrás de algo, né, principalmente financeiramente, que ela acaba ficando tão focada naquilo que ela acaba não vivendo para si mesma. A vida passa de uma forma muito rápida, seus filhos crescem, e aí quando chega lá na frente, que ele já está de idade, muitas vezes enfermo, ele reflete com ele mesmo e fala assim, nossa, corri tanto para chegar nessa situação, e agora eu consegui, e aí? A vida passou, os filhos cresceram, foram embora, né? E muitas vezes você vê sozinho em sua vida. Então, quantas pessoas nós conhecemos nessa situação? Então, que nós possamos não chegar a essa condição, que nós não procuramos valorizar a nossa vida agora, né? Procuramos nos modificar, mudar. Claro que não é algo de um dia para o outro, leva tempo, mas ele tem que ser iniciado, né? Aquele ditado, uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Então tem que ser dado esse passo, esse início para a nossa mudança. E Emmanuel continua, com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé.
Com que transporte de alegria se devotariam então à felicidade dos outros? Mas agora é tarde. Então eles ficam nessa angústia, né? Reconhecendo o tempo que eles perderam, muitas vezes nessa corrida desenfreada pelo dinheiro, pela ambição. E quando eles estão retidos já na cama de uma enfermidade que eles sabem que vai levar eles têm esse tipo de reflexão, né? Como eles gostariam de tornar a viver no mundo a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé? Aí eles dizem para eles mesmos, né? Então, a outra reflexão muito importante que nós temos que fazer enquanto estamos aqui na Terra. Que reflexão que é essa? Nós, aqui na Terra, nós não temos certeza de nada. Nós não podemos dizer nem daqui uma hora o que vai acontecer conosco. Então, a primeira coisa, procuramos viver o presente. A pessoa que às vezes fica preocupada demais com o futuro, claro, é lógico se preocupar com o futuro. A pessoa que se preocupa com o futuro é uma pessoa previdente, que pensa à frente. Mas tem pessoas que ficam tão focadas nesse futuro que ela não vive o presente. Então procuremos viver mais o presente, o aqui e o agora. Por quê? O passado já se foi. Muitas vezes nós não podemos mudar aquilo que passou. O futuro é algo incerto. Nós não sabemos o que vai ser o futuro. Então, na verdade, a única coisa que nós temos mesmo é o presente. É o aqui e o agora. Então a doutrina nos ensina que nós procuremos viver esse presente, né? Com a nossa consciência tranquila, procurando fazer o nosso melhor, procurando trabalhar realmente o nosso melhoramento intelectual e moral. Então nós não temos certeza de nada aqui na Terra, mas a única certeza que nós temos é que um dia nós iremos morrer, ou seja, o nosso corpo irá morrer, nós iremos desencarnar, mas a nossa alma é imortal. Então, a única coisa que nós podemos dizer com certeza é que um dia nós iremos morrer. Mas o interessante é que o ser humano vive aqui na Terra como se nunca fosse morrer, como ele se fosse imortal. Por quê? Porque ele nunca para e analisa sobre isso, sobre essa questão. E quando acontece algo próximo a ele, né, familiares, ele é tomado de choque, desespero. Vemos pessoas que entram em depressão, pessoas que chegam a morrer, né, por causa dessa situação. Não estamos dizendo que nós temos que ficar indiferente com a morte de um familiar. É lógico que não. A dor realmente é profunda, muitas vezes, mas com a compreensão da doutrina espírita, nós entendemos que é um processo natural. Tudo que nasce aqui na Terra vai morrer. Não é só nós, é tudo que vive aqui na Terra. É plantas, animais e homens. Então a morte não é algo privilégio somente de nós. Tudo na natureza está inserido nessa lei. Mas a grande questão é que nós não paramos para analisar. E o interessante é que a doutrina espírita nos ensina que todos os dias alguns até falam que todos os dias nós morremos e ressurgimos no outro dia, né? Que forma de morte seria essa? Quando adormecemos, o nosso corpo entra numa atividade baixíssima, a atividade é baixa, nós entramos num estágio quase parecido com um coma, mas a nossa alma se desprende e retorna ao mundo espiritual, como se fosse um recreio para a alma. E nesse retorno ao mundo espiritual nós encontramos espíritos familiares, muitas vezes que se foram conhecidos. Nós fazemos encontros espirituais, né, talvez com nossos mentores, aprendemos, participamos de palestras. Então nós temos um grande aprendizado também nesse tempo que nós estamos no mundo espiritual durante o sono. E a doutrina espírita nos ensina que isso é um exercício para, vamos dizer assim, o grande sono do corpo, que é a morte. Então, nós temos que analisar e parar de analisar e pensar que a única certeza que nós temos, que podemos dizer, temos certeza, é que um dia o nosso corpo irá morrer. E aí voltamos naquela questão que dissemos lá atrás.
Mas e quando chegar esse dia, nós estaremos preparados? O que nós teremos para apresentar para a espiritualidade de bom que nós fizemos aqui na Terra? Para nós, para os nossos familiares, para aqueles que convivem conosco. E por fim ele diz assim: rogaram a porta estreita e receberam. Entretanto, recuaram no instante justo do serviço. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a entregar as fileiras ansiosas àqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Ou seja, já ouvimos muitos amigos, mesmo da doutrina espírita, dizendo assim: ah, não, se eu não conseguir me mudar nessa vida, eu vou para a próxima. Mas a grande questão é, primeiro, como que será essa próxima vida? Quem disse que nós iremos reencarnar com as mesmas pessoas, com os mesmos familiares? Porque se nós nos atrasamos espiritualmente e eles avançam, nós ficamos para trás. Então, a primeira questão que nós temos que refletir é que nós achamos que nós iremos retornar com tudo do igual do jeito que está. E não, porque a vida na Terra evolui, as coisas passam, né? Outra questão, talvez não sabemos nem se podemos retornar a essa Terra. O nosso mundo, como é falado hoje, né, em vastas literaturas, nosso mundo está passando por um momento de transição, de mudança. Estamos mudando para um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E o que acontece? Está havendo uma seleção natural na Terra de almas, né? Então, quando o mundo nosso for passar esse estágio, sair desse estágio de prova e expiação para a regeneração, muitos espíritos que estão renitentes do mal não vão poder retornar a essa Terra. Então, a grande questão é essa, né? Nós sempre falamos assim: se eu não mudar nessa vida, eu posso mudar na próxima. Mas eu não sei como vai ser essa próxima. Eu não sei com quem eu vou reencarnar. Eu não sei nem se eu vou poder retornar nesse planeta. Ou talvez eu terei que reencarnar num planeta muito mais inferior, muito mais difícil, as condições bem mais difíceis. Então são essas coisas que nós temos que refletir, né? Então nós temos que entender que a reencarnação é uma grande bênção de Deus para nós. E é uma oportunidade assim, realmente abençoada e incrível para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. E nós ainda tivemos a oportunidade de reencarnar com aquelas pessoas que nós necessitávamos, nossos familiares, nossos pais, irmãos, primos, né? Mesmo no trabalho, nós somos encaminhados para trabalhar em certas áreas que nós temos necessidade e com as pessoas que nós também temos muitas vezes de afinidade, e nós temos algo para trabalhar, algumas aversões, alguns conflitos. Não é por acaso que estamos em determinado tipo de trabalho. Então nós temos que refletir nessas questões, né? Na grande importância, na grande bênção que é a reencarnação aqui na Terra. E o tempo está passando. Cada vez nós vemos que o tempo está passando mais rápido, né? Parece que o tempo está ficando mais curto. E nós temos que analisar e pensar, né? O que eu fiz até agora? Para o meu aprendizado, para o meu melhoramento, para aqueles que estão junto de mim. E para finalizar, nós gostaríamos de deixar uma mensagem também do Espírito Emmanuel. Como dissemos, foi o mentor espiritual de Chico Xavier. A mensagem dele diz assim: não percas tempo no caminho da vida. Ele vai falar assim: não percas tempo no caminho da vida, porque o dia responderá pelos minutos. Não te esqueças do poder do trabalho. Não desistas de aprender, convencido de que nada se perde. Não hostilizes a criatura alguma, porque o ódio começa onde termina a simpatia. Não fujas à escravidão do dever, para que a tua liberdade seja digna. Não amasses o pão
da tua alegria nas lágrimas dos seus semelhantes. Não esperes pelo dia de amanhã, a fim de praticar o bem ou ensiná-lo. Não gastes somente com a tua vida o que poderia servir para sustentar 10 outras pessoas. Não reclames exclusivamente em teu favor em caso algum. Não uses a verdade apenas para exibir a tua superioridade ou pelo simples prazer de ferir os outros. Não imponha restrições ao bem de todos, para que o bem possa contar realmente contigo. Não elogies a ti mesmo. Não clames contra a ausência dos outros, porque provavelmente os outros esperam por teu concurso. Não abras a tua janela na direção do pântano. Não duvides da vitória final do bem. Então essa era a nossa mensagem dessa noite. Eu agradeço a presença de todos, a paciência nos ouvidos. E agora vamos nos encaminhar para o encerramento. Vamos fazer uma prece. Durante essa prece será dado o passo coletivo para nos encaminharmos assim para a finalização. Então, com o pensamento, continuando com o pensamento voltado para Jesus, que possamos agradecer a grande bênção que é a reencarnação. Essa dádiva que nos foi dada, e muitas vezes nós não damos importância, menosprezamos. E quantas pessoas vão valorizando essa bênção que é a reencarnação, além de não aproveitar o tempo para o crescimento espiritual, ainda se utiliza desse tempo para prejudicar o seu corpo. Muitas vezes prejudicando e matando esse corpo aos poucos, através dos vícios. Então que possamos sempre refletir na bênção da reencarnação, refletir e agradecer, procurar mais agradecer em nossas orações a Deus do que pedir. Agradecer a Deus primeiramente pela vida, o bem mais precioso que nos foi dado. Agradecer a Deus pela casa que nos acolhe. Muitas vezes não temos a casa que gostaríamos, mas quantas pessoas vivem na rua e nem isso não tem. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia em nossa mesa. Muitas vezes reclamamos da mesma comida, e quantas pessoas nesse mundo nem isso não tem durante o dia. Agradecer a Deus pelo nosso corpo saudável. Muitas vezes nem nos damos conta disso. E quantas pessoas com deficiências e limitações que dariam tudo para ter a saúde que nós temos. Agradecer a Deus pela família que temos. Sabemos que temos muitas vezes conflitos, dificuldades, mas foi a família que Deus confiou que nós iríamos conviver, lutar e vencer. Que as bênçãos, a paz e o amor de Jesus possa sempre permanecer conosco. Que possamos ir embora nessa mesma paz. E ao chegar em casa, transmitir essa mesma paz para todos aqueles que nós convivemos. Obrigado a Jesus, aos mentores espirituais, a Francisco de Assis. Muito obrigado e que assim seja.